Meu nome é Edilene, tenho 52 anos, sou casada com Roberto Cardoso, mãe do Emanuel e da Maria Rita, 21 e 8 anos de idade. A minha história com a arte se iniciou desde muito cedo. Eu acho que desde pequena eu sonhava com a arte. Sonhava em ser bailarina, flutuar nas pontas dos pés, mas com uma vida muito difícil, uma família muito humilde, essas possibilidades não me foram entregues. E assim então comecei a trabalhar muito cedo e fazia da minha sala de aula, eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos quando comecei a trabalhar como ajudante da professora, como auxiliar da professora, como a recreadora, e fazia daquele espaço o meu palco. Ali eu podia brincar com as crianças, criar personagens, inventava histórias, inventava atividades e fazia com que as outras crianças fossem felizes, tivessem momentos mágicos, mas assim eu também podia exercer aquilo que eu acreditava tanto, a arte como transformação, como uma possibilidade de alegria, de contentamento e descoberta. E assim eu comecei o meu processo. Depois de começando a trabalhar, eu fiz magistério, formação de professores. Aí então a minha mãe começou a fazer faculdade. Ela já era uma senhora com os filhos, com nós, né? Eu, meu irmão e a minha irmã. Ela trabalhava muito em dois períodos e à noite ela fazia faculdade. E a minha mãe também tinha uma veia artística. E claro que se destacava e chamava a atenção dos professores. E aí a professora Hilda, que era uma professora dela, começou um projeto de teatro na Fecilcan e contratou o professor Carlos Soares. E foi assim que a minha história se encontrou com a história de Carlos Soares. E ela então disse que tinha uma filha apaixonada pelo teatro. E ele me convidou para fazer parte da companhia de teatro da Fecilcan. Assim era chamada a nossa Unespar. E lá eu comecei a desenvolver de uma forma mais profissional, mais cuidada em relação ao meu talento. E foi assim que eu comecei a desenvolver os meus talentos artísticos mais voltados para o teatro. E aí depois Carlos Soares foi observando a minha movimentação, a minha forma de trabalhar com as crianças e me convidou para trabalhar no Centro Juvenil de Artes Plásticas. Aí saí então do município onde eu era auxiliar de professora e fui trabalhar na Casa da Cultura como professora de artes plásticas. E foi uma experiência muito boa, porque lá eu tinha todo o acesso às informações de produções artísticas, tinha contato com o teatro, com a música, com a dança, com as artes visuais. Foi a minha grande escola, o Centro Juvenil de Artes Plásticas. Fui coordenadora do Centro de Criatividade. Lá pude desenvolver vários projetos. Nós mudamos a nomenclatura de Centro Juvenil de Artes Plásticas para Centro de Criatividade, que abrangiam mais habilidades. E chegou um momento que foi me dado a oportunidade de fazer a direção de alguns espetáculos. E assim começou também o meu olhar como gestora cultural, como gestora de arte. Fui depois coordenadora de eventos do município de Campo Mourão, fui secretária de cultura e sempre com um pé voltado também para a iniciativa privada. Quando funcionária pública, eu tinha isso do empreendedorismo cultural, da economia criativa, um pouco mais sufocado, porque eu tinha muito cautela e muito cuidado em relação a não misturar os ambientes. Mas saindo da prefeitura, o empreendedorismo falou mais forte. E aí nós fomos colocar em prática tudo que tínhamos vivido sobre o poder da gestão pública de informação, de conhecimento, de possibilidades de transformação. E aí foi maravilhoso, porque nós tivemos a oportunidade de desenvolver do nosso jeito o nosso olhar sobre a arte. Aí trabalhei em várias cidades como assessora cultural, desenvolvendo consultorias para a área de ambiental, educação, cultura, eventos, turismo, e foi uma oportunidade muito rica de colocar muitos projetos em ação. E foi assim também que começou a surgir o Espaço Sou Arte, pela necessidade de formação de mão de obra, de pessoas capacitadas para entrarem nessas cidades e desenvolverem projetos. E assim surgiu o Espaço Sou Arte como essa célula de formadora de governança, de pensamento de empreendedores da arte. E hoje nós somos uma companhia de circo, teatro e dança que atua em todo o sul do país, hoje muito mais do que o sul do país,
mas em vários estados do nosso país, inclusive Argentina, Paraguai, levando um pouquinho da nossa arte. Nosso trabalho mistura técnicas de circo, teatro, dança, música, literatura, e numa linguagem muito lúdica, nós tentamos levar o que a gente acredita sobre o mundo, princípios, valores, metas, sonhos que possam inspirar outras pessoas, acreditando na arte, mudando a sua própria vida.